O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Deixem vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. São Mateus 5:8. Então lhe apresentaram algumas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos estavam repreendendo com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, ficou irritado e disse aos seus discípulos: Deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Eu lhe digo em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar as criancinhas, ele as abençoou impondo-lhes as mãos. São Marcos 10:13-16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como o emblema dessa pureza, como a tomou como o emblema da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que, ao renascer para a vida corpórea, ele traz as imperfeições de que não tenha se despojado em suas existências precedentes. Só um espírito que já chegou à perfeição poderia nos oferecer o modelo da verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse de uma maneira absoluta que o reino dos céus é para elas, mas para quem se assemelhem a elas. Já que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que somente a ternura materna pode lhe proporcionar. E essa ternura se intensifica devido à fragilidade e à ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e era preciso que ele fosse assim para cativar a dedicação dela. Ela não poderia ter tido o mesmo zelo para com ele se, em vez de uma graciosidade ingênua, ela encontrasse nele, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se ela conhecesse o passado do filho. Era necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê nos indivíduos muito precoces. É por essa razão que o espírito, desde a aproximação da reencarnação, entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si. Ele permanece durante um certo período num tipo de sono em que todas as suas faculdades ficam em estado latente. Esse estado transitório é imprescindível para dar ao espírito um novo ponto de partida e para lhe fazer esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que pudessem lhe entravar. Entretanto, seu passado reage sobre ele, que renasce melhor e mais forte.
moral e intelectualmente, sustentado e ajudado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias recuperam gradualmente a sua expansão na medida do desenvolvimento dos órgãos. Daí, pode-se dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente uma criança, porque as ideias que fundamentam o seu caráter continuam adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormem, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que facilita a tarefa imposta aos pais. O espírito, portanto, veste temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como um símbolo da pureza e da simplicidade.